Só peraí. Não bate tanto a mão que tá. Você tá vendo que tá bambeando o som? Tô. É porque você tá nos impactos Então da vou mão. fazer batucada mais. Não batuca, tenta não batucar, por favor. Então. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô aqui com o Paulo Canabrava. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Se apresenta pra gente, conta um pouco do que você faz. Tá. Meu nome é Paulo Rodrigues Canabrava, eu sou de uma família... Você pode olhar pra mim, não precisa olhar pra ele. Tá, ótimo, melhor. Melhor. Então, eu sou de uma família do cavalo, meu pai era apaixonado. Meu pai fundou o núcleo de criadores de cavalo em Brasília, de Mangalarga Machador, ele era criador. E eu gostava de montar, né? E aí eu acabei indo para a equitação. E era muito jovem, e naquela época tinha a raça Mangalarga Machador tinha um defeito que agora eles corrigiram. Você não podia galopar o machador, que se estragava a marcha. Como assim eles corrigiram a raça? Não, Como isso é possível? O conceito. O conceito. Entendi. Não podia galopar o Mangalarga Machador. Que estragaria a marcha dele. Então eu ficava indignado. Você me imagina, um garoto de 14, 15 anos. Assim, você não podia galopar o cavalo. Não podia, porque disse que estragava a marcha. E aí, eu com 17 anos, eu vi outra raça nacional, que é o Mangalarga, né, que chamam de Mangalarga Paulista, galopando, dentro do julgamento galopando. Eu falei, aí, o que eu quero, né? E vim para São Paulo ter aula. Isso com 17 anos, né? Vim para um instrutor muito reconhecido, que na época... chama Mamão, está vivo até hoje, é um grande cavaleiro, um dom incalculável. Fiquei com ele uma temporada, pouca, uns 2, 3 meses, depois voltei para minha casa, né? E com aquilo na cabeça, queria aprender, hábito para aprender. Aí acabei indo para a Europa. Você foi para a Europa por causa do Mangalarga, já começou diferente essa história. Fui, para aprender a montar. Começou diferente essa história. Eu queria montar. E sabia que porque o que acontece? Existe o dom, existe a técnica. Eu acredito que a equitação é a soma dos dois, da dom com a técnica. Sim. Então nós temos grandes cavaleiros brasileiros com um dom incrível. Agora já com mais técnica, mas naquela época, sei lá, não sei quantos anos atrás que eu fui para a Europa, tem que pensar aqui. Mas eu tinha certeza que a técnica eu não ia conseguir no Brasil. Acreditava piamente, né? E estava errado, também tinha grandes cavaleiros aqui, mas eu não conhecia. Aí acabei indo para a Cordelaria Nacional, em Portugal, né? Porque o governo português tem duas codelarias, a Cordelaria Alter Real e a Cordelaria Nacional. As duas selecionam cavalos para Portugal, né? Entendi. E aí eu fui montar com grandes cavaleiros. Cavaleiros esses que tinham alunos olímpicos, sempre adestramento. Adestramento era o que a gente tinha lá na Europa. Tinha também um pouco de salto, um pouco de outros esportes, mas a base era adestramento. E aí quando você chegou lá e você teve contato com o lusitano, foi muito diferente para você? Foi incrível e foi muito difícil, porque eu vinha de uma cultura regional, sem culote, sem bota, entendeu? E cheguei lá, sei inglês, né? Ele montava sempre em selha inglesa. E aí culote, bota e aquela disciplina e trote, o lusitano é trote, né? Tive que aprender tudo de novo. Quer dizer, voltar a começar do zero, né? E aí o que aconteceu? Me adaptei, comecei a montei com grandes cavaleiros, o Felipe Graciosa, que infelizmente faleceu, se você entrar na internet, vai estar escrito lá, um dos melhores cavaleiros do mundo, Marquês da Graciosa. Tem Pedro Batista de Almeida, João Oliveira, filho do mestre Nuno de Oliveira. Então eu fui atrás dos grandes lá, né? Sim. E aí fui convidado para montar num aras aqui no Brasil, chamado Vila do Retiro, de um grande amigo. Eu montei lá também. Será que você conhece o Vila? O Valdeci. O Valdeci. É um grande cavaleiro aqui no Brasil também. Então, o Fischer, Eduardo Fischer, que era o proprietário, o Fischer me convidou, eu estava indo para a França, montar na França. E ele falou, vamos para o Brasil, vamos. O Eduardo Fischer é um cara sensacional. Sim. Ele convence todo mundo, de qualquer coisa. Ele fez muita coisa pelo cavalo aqui no Brasil também. Muita. E no Brasil, no Vila do Retiro, eu tive a oportunidade de montar o dardo, fui eu que fiz o dardo. Dei aula para o Paulinho, que hoje é um profissional, amigo meu. Paulinho tem um centenamento aqui em Boituva também. E como lá era vizinho do Mangaratiba, BH, vizinho do Arasajanga, Mangalarga, eu comecei a fazer amigos e começar a montar nesses lugares, né? E aí pulei para o Mangalarga e tive a oportunidade de montar para o Aras da Janga, que é um aras importante. Fizemos um grande trabalho na Janga, fizemos muitos cavaleiros. E na época tinha uma coisa engraçada, Nicole. O cavalo nacional andava em equilíbrio horizontal, não sei se você já ouviu falar esse termo. Calma. Repete o que você falou, que começou a ficar difícil aqui. Tá. O Mangalarga, as raças nacionais andavam em equilíbrio horizontal, com o ponteiro, com a cabeça aberta. Sabe quando o cavalo estica a cara? Pra frente da vertical. Isso.
E a equitação prega que o ideal é perto da vertical, Sim. né? Foi isso que eu aprendi, pelo menos. E é isso o correto. Mas naquela época, o manga larga, machado, tudo era ponteiro. A gente brinca que bebe água da chuva. Porque a cara E agora que você falou desse jeito, eu entendi do que se Entendeu, trata. né? Cavalo Então, mais aberto. Aí nós pegamos a raça manga larga e reunimos. Mas foi uma dificuldade. Os juízes botavam os cavalos em último lugar, porque estavam reunidos. Foi. Mas aí não tem todo o lance de, esse cavalo trabalha da postura certa, levanta o dorso, não sei o quê. Isso não tem no manga larga? Não, agora tem. Agora Naquela época, se eu vou tentar lembrar, são há 30 anos atrás, mais ou menos. Então não tinha. Então assim, gente, quem é do manga larga faz tempo e daí Vai lembrar. Foi quem me levou para lá, foi um grande amigo também, que é o Paulo Lenzi, um veterinário, ele que me levou. Ele tinha uma época, não sei se vale a pena falar, ele tinha uma égua lá na época, que era linda, mas andava mal. E perguntou, você resolve? Eu falei, resolvo. Depois ela foi premiada, foi campeã, chamada, já deve ter morrido, Luma do Sapecado. Essa égua foi o que deu o start dentro da raça manga larga. Aí trabalhei bastante tempo com manga larga, né? Daí fui... Deixou de trabalhar com o BH e os lusitanos lá no Não, Vila, nesse ponto eu não entrei no BH ainda. Tá. Não entrei no BH. Uhum. Eu entrei depois no BH. Mas aí eu tive uma pequena participação no manga larga machador, que também tinha o mesmo problema, os cavalos andavam ponteiros, sempre com tração dianteira. E aí, como é que foi isso daí? Você chegou pra quem e falou, então, esse cavalo tá andando assim, era pra ele estar andando assado? Não, olha só como foi legal. Na Janga eu tinha um contrato, porque como eu tinha acabado de chegar da Europa, era novidade, eu tinha um contrato, todo mundo queria me contratar. Uhum. E o proprietário do Aras, o Paulo Barbante, o doutor Paulo Barbante, falou, não, você vai ser exclusivo da Janga. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer um contrato de 2 anos ou 3 anos, não sei. E tinha uma multa, né? Uma multa. Se eu saísse, eu tinha que pagar. Se ele me demitisse. Então eu peguei e reuni os cavalos. Não falei com ninguém. Reuni. Então ficava todo mundo bravo comigo, porque os cavalos, você imagina, o camarada gastava uma fortuna por mês no Aras. E pontuava mal na prova. Ia mal nas exposições. E eles queriam me matar. Eu falei, não. Até que veio juízes internacionais julgar a raça. Nossa. E foi tudo primeiro lugar. Primeiro. Aí foi a minha salvação. Nossa, né? mas que maluco, um juiz internacional julgando uma raça brasileira. Da onde veio isso? Porque o manga larga, se você ter ideia, ele agora... Ele era o sonho de consumo de muitas crianças, porque Sim. o slogan de dele passeio, né? Não. O manga larga, o slogan dele é o cavalo de sela brasileiro. É verdade, eu já escutei isso. Então, tem o sela belga, sela francesa, sela holandesa, que são todos cavalos internacionais, cavalos olímpicos. Sim. Só que em vez de a raça manga larga ir pro esporte, ficou selecionando comodidade de passeio. Então, em vez de a gente ter... faz muito sentido. Em vez de a gente ter o manga larga nas hípicas, nós temos o BH, que o BH viu a oportunidade, vamos criar o BH. O manga larga lá atrás poderia ter virado BH. Isso faz total sentido. Então, mas nessa época, o manga larga se interessava muito mais pro cavalo bom, que andasse bem, do que propriamente a comodidade, né? Agora que eles desvirtuaram. Se fosse uma raça, pra você ter ideia, vamos brigar com você, hein? Você acabou de falar que os caras desvirtuaram, já tô preocupada aqui. Se fosse uma raça selecionada nos Estados Unidos, os americanos, hoje teria o manga larga passeio, bem macio, o manga larga tradicional, que é a marcha trotada que eles selecionaram, e o manga larga esporte. Mas é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, nos Morgans, lá. Me fala, agora eu quero ouvir. O Morgan é um cavalo pequeno, que tem alguns que, esticam um monte a andadura, tem gente que coloca isso na carruagem, tem gente que coloca isso para fazer aquela exposição de saddle seat que você vai fazendo e o cavalo vai lá. Tem Morgan que salta aqui no Brasil. Não, é isso que você tá falando. Eles pegam uma raça e escolhem o esporte e vai fazer, é isso. É isso que o manga larga devia ter feito, né? Mas não fez. Bom, vamos passar para frente. Dá tempo de fazer ainda, galera. Eu também acho. Se você pegar um cavalo bom europeu e jogar numa égua boa, manga larga, primeira cruza já vai dar um cavalo bom. Mas e daí como é que registra isso daí? Não tem, eles não registram, nem valorizam. O pessoal tradicional da raça, quando ouvir isso, vai dizer, o Paulo é louco. Mas deixa para lá, vamos para frente. No Machador, eu tive a oportunidade de trabalhar para um cara chamado Renato do Prá Filho, que era o dono de um Aras chamado Quixote Malta. E esse cara era visionário. Ele falou, Paulo, nós precisamos aprender a montar. Também teve uma coisa muito engraçada. Eu reuni os cavalos dele, e aí foi na exposição, eu sabia que ia dar o mesmo problema. Né? Só que no manga larga Machador, naquela época, o juiz montava no cavalo, tem um monte de cavalo na pista. Ele não montava pela ordem de entrada, ele montava para a ordem de preferência dele. Não é possível. Se ele não gostasse do cavalo, o primeiro que montava era ele.
Se ele gostasse pouco, ele ia montando. Os que ele gostavam muito eram os últimos a ser montados. E os cavalos lá desse senhor, do seu Renato do Prá Filho, foi para a Exposição Nacional. Foi tudo último lugar. Meu Deus. Eu falei, problema de novo, né? Só que os juízes montaram neles por último, adoraram os cavalos. Só que eles não se entendiam, porque o cavalo era reunido. Os juízes não sabiam reunir. Sim. E aí o Renato falou, olha, vamos ter que mandar os juízes estudar equitação na escola do Exército. Ah, mas eu acho que isso tem... É uma coisa interessante que você falou, né? Tipo, porque o quanto a equitação evoluiu desde então. Você tá falando que um juiz precisou ser orientado. Eles foram para a escola do Exército. Pegaram um grupo de juízes do Magalhães Machador, que eu não vou lembrar. São todos meus amigos hoje. O Albertinho, Fernandinho, Luquinha. Luquinha faleceu. Araci, foram todos para a escola do Exército do Rio de Janeiro. Aprender a reunir os cavalos. Essa também foi uma contribuição que eu dei para o Magalhães Machador, né? E muito pouca gente sabe disso. Bom, enfim, depois entrou o BH. Por que aconteceu? Nesse período eu tive um aluno que montou comigo. Eu tinha um centro de treinamento em Tatuí. E era de sociedade com um empresário. E teve um aluno lá de Manga Larga que deixou de criar Manga Larga e foi criar BH. Um aras que ficou muito famoso na época, era Monte Gerezim. Não sei se você é dessa época. Não, provavelmente eu não sou dessa época. Não. O Monte Gerezim nós chegamos a fazer muito cavalo, exportamos cavalo, fizemos muito cavalo bom. Mas aí eu fui me interessar para o trabalho de plano para cavalo de salto, que é um adestramento dirigido para o salto. Sim. Que é onde eu estou baseado bastante hoje, né? Eu ainda tenho cliente até hoje do Manga Larga. Eu tenho caras importantes do Manga Larga que tem cavalo comigo, né? O Aras, o seu Ronaldo Bichuete de Uberaba, um Aras maravilhoso chamado Aras 42. Ainda tem um cavalo espetacular comigo chamado Natalino 42. Eu tenho várias outras raças, lusitano, clientes de lusitano eu tenho também. Mas minha especialidade maior depois, dos últimos anos, foi o hipismo. Mas eu lembro quando eu comecei a montar lá atrás, 15 anos atrás, logo que eu entrei aqui, eu lembro que você tinha alguns clientes aqui e eu lembro que você montava os cavalos de sela portuguesa. Eu montava com sela portuguesa. Eu lembro disso. É por isso que eu lembrei de você. Quando eu falei, você lembra do Paulo? Montei. A sela portuguesa é muito confortável. Hoje eu montei inglesa. Mas eu tinha uma sela portuguesa muito confortável. No fim, alguém me pediu, eu dei. E aí eu estou montando em sela inglesa hoje. Mas então, nesse Aras do Gerezim, ele começou lá em São Miguel Arcanjo. E depois de São Miguel Arcanjo também eu ajudei lá o Marco Antônio na época, Ecos e tal. Mas lá, com o Wilsinho, que é o Wilson Godonho, filho, nós fizemos grandes cavalos. E porque ele investiu em trabalho de plano. O que ele fez de diferente? Ele investiu em trabalho de plano. Ele tinha grandes cavaleiros de salto, os melhores cavaleiros, mas ele punha um cavaleiro de plano no meio, para poder melhorar o plano do cavalo. Hoje isso é mais comum, né? Mas a gente não via isso. Não, inclusive, outro dia ele falou comigo, até um abraço para ele, o dia que ele vê que ele sofreu muito, ele foi muito pressionado, porque era novidade isso no Brasil. Era novidade, você ter um cara de plano, e o cavaleiro de salto ia de uma vez por semana soltar os cavalos lá, ou de 15 dias, não lembro. E a gente trabalhando plano. Não, porque é muito... Você fala, o cavalo de salto precisa saltar. É engano, grande engano. A maior parte do percurso, gente, é a gente tentando conduzir o cavalo ali para chegar no entendimento, né? É verdade. Mas enfim, e dentro desse trabalho, Nicole, o que aconteceu muito interessante? Eu tenho um outro grande amigo, eu não posso falar nome, senão eu vou deixar alguns para trás, que também é um veterinário, que ele foi na Abravec. A minha paixão pela coluna do cavalo é muito grande, porque a coluna é a mola, a coisa mais importante, na minha opinião, é a coluna de um cavalo, musculada, bem preparada, o dorso lombo musculado, que é dificílimo muscular, dorso lombo. Então, esse amigo meu veterinário foi para a Abravec e teve lá nessa Abravec, que eu não lembro do ano que foi, o veterinário da equipe francesa de salto, adestramento e CCE. E falou para eles, todos os veterinários estavam lá, e esse amigo meu em especial estava lá também, e veio falar para mim que o cavalo bem trabalhado, ao longo de 7, 8 anos de trabalho, cavalos olímpicos, né? Eles alongam muito a coluna, musculam e alongam as vértebras, separam as vértebras. Sim. E aquilo amortece os andamentos, dá mais elasticidade no salto, para o galope, para uma série de coisas. E isso me impressionou muito, porque eu falei, mas como? Como assim? Como assim? Né? Se você pensa na coluna ali, da ponta da nuca à ponta do rabo. Assim? Alonga. Isso é científico, não sou eu que estou falando. E eu fui estudar. Como é que eu vou, por onde eu vou chegar nisso aí?
E eu cheguei no Pilates humano, Joseph Pilates. Ele pregava que se eu fizesse Pilates, você alonga a coluna e muscula ela. Tanto é que o Joseph Pilates dizia que a idade do ser humano não é pela aparência física, e sim pela saúde da coluna. Se você tem uma coluna boa, você é jovem. Por isso é que o Pilates é tão bacana. Imagina isso, quanto impacta na vida do cavalo, né? Eu sei mais ou menos onde a gente vai chegar, pelo que a gente já conversou, mas, cara, se você pensar, a gente tá sobre a coluna do cavalo. Se a gente tem uma coluna fraca, se a gente não tem uma coisa muito desenvolvida ali, isso impacta na longevidade do cavalo, né? Tipo, não só do esporte, mas da vida de saúde dele, né? dele, total, com certeza. A coluna... E tem uma coisa interessante que eu fui descobrir também no Pilates. Tem uma coisa chamada efeito axial. Quando você põe a coluna de qualquer vertebrado próximo da vertical, para nós que somos bípedes, né? E da horizontal do quadrúpede, tem o efeito axial. O que é? O cóccix entra e o posterior fica ativo. É o que a gente busca no trabalho dos cavalos. Então, aí, desse tempo em diante, eu cheguei a trabalhar também para o presidente do BH, o criador Antônio Celso Fortino. Lá nós começamos a desenvolver lá com o pessoal da equipe dele, muito competente lá, formas de guia que a gente pudesse auxiliar no trabalho. E desenvolvemos rédeas que a gente, por sistema de sensibilidade de pele, que o cavalo tem muita sensibilidade de pele, e por efeito de ângulos, né? Nós começamos a desenvolver rédeas lentamente. Ou seja, estamos falando de uma aula de física aqui. Do nada virou uma coisa de física. Não voltar para cavalo, não. Meu Deus. Então, aí começamos a desenvolver lá nesse Aras do Antônio Celso Fortino, que na altura era o presidente do BH. E eu não parei mais de desenvolver rédeas. Porque o cavalo tem uma coisa que é muito interessante. Ele, por ser uma presa na cadeia alimentar, fuga, ele se adapta rapidamente a qualquer esforço e depois começa a se preservar. Isso, por exemplo, você põe uma embocadura diferente que obriga ele a trabalhar, essa embocadura vai fazer efeito em pouco tempo, porque ele vai achar uma fórmula dessa embocadura não obrigar ele a trabalhar. Porque ele precisa se preservar fisicamente para escapar, porque ele é uma presa. Então, o que nós descobrimos? Que se você, por exemplo, tem rédeas maravilhosas, rédea Golgi, Chambon, não, Chambon não, mas a Chambon não é rédea. Chambon não Chambon sei. Não é rédea. Next-Track. Meu Deus, você falar da rédea alemão aqui, vamos falar. Não, pois bem, e tem a rédea do Neco, né, as pessoas, que é espetacular. Mas eu percebi que você repetir essas rédeas, eles começam a escapar, não trabalham. Eles te enganam. Alguns sinais te mostram, param de suar entre as pernas, alguns você fala, poxa, esse cavalo não trabalhou, ele me enganou. Então, o que é que nós desenvolvemos? Várias rédeas que a gente vai trocando, vai trocando. Vai fazendo um rodízio. Para ele não parar de fazer força com o posterior, que ele é o ideal para nós, mas não é o ideal para eles. Para a gente entender melhor, Nicole, é como o carro, tem carro de tração dianteira e carro de tração traseira. Sim. O nosso cavalo tem que ser tração traseira, empurrar para pular, para fazer tudo, né? Então nós fomos nesse caminho, que é o P-Horse, que hoje também eu adoro. Hoje Explica mais, tá? Você falou que é um rodízio de rédeas e tal, mas qual é o método de trabalho? O método do P-Horse é sempre na guia. Não passa de 15... Eu não sei trabalhar cavalo na guia, hoje você vai me ensinar. Vamos tentar. E a gente vai gravar tudo para ensinar as pessoas também. Deixa eu te falar. Porque o cavalo ele tem que ter ritmo. Se você olhar um cavalo no campo, ele não trota com um ritmo para lá e para cá, ou galopa com um ritmo. Ou ele dá um corridão, para, ou anda passa e para, ou dá um trotão e para. Ele não tem ritmo. Sim. A guia é o mais importante para dar ritmo. Não tem nenhum cavalo olímpico que não deu a volta ao mundo 2 vezes na guia. Você pode ter certeza. Não tem nenhum cavalo olímpico que não deu 2 voltas ao mundo. Agora, tem que ter o mínimo de conhecimento para você manter o ritmo, para você manter o padrão de trabalho, para ele trabalhar, né? Então, o que a gente faz? A gente vai botando rédeas que fazem com que ele use o posterior. Põe a cabeça próximo da vertical, desenhe o pescoço, né? Isso transpire bastante o posterior, que é o mais importante para a gente. Né? E daí, você falou do rodízio o rodízio de rédeas, que vai fazer, né? Cada coisa vai estimular, imagino, uma característica diferente do cavalo, para a gente entrar com a força, com os músculos. Você acha que tem espaço para você dar aquela guia que você tá
com cavalo no cabresto ou com cavalo sem material nenhum? Não, quando ele passa a guia sem nada, só no cabresto, não deixa de ser bom, também é ótimo. Você vai dar ritmo, ele vai ter que fazer as curvas, é muito bacana. Agora, quando você obriga ele a trabalhar, é completamente diferente. Igual, eu vou dar exemplo que muita gente conhece, a rédea Neco, né? Sim. A rédea Neco é extraordinária, você obriga o cavalo a botar os posteriores, né, dentro da massa. E você pode fechá-lo, pode botar a cabeça no chão, porque o ideal é que o cavalo põe as pernas para dentro e cheire o chão, para abrir toda a coluna. Quando você põe um cavalo cheirando o chão, não sei se já te falaram que tem que cheirar o chão, tem, né? É para abrir toda a coluna. E a gente faz isso, a gente põe no chão, a gente levanta, a gente fecha, a gente vai alternando, porque o cavalo de salto, ele chega um momento no salto que ele tem que levantar para ele enxergar o que ele está fazendo. Sim. Você não pode vir com a submissão absoluta. Mas aí, esse negócio de cheirar o chão, o quanto o cheirar o chão para erguer a coluna e abrir as vértebras é diferente daquele trote descontraído que a gente dá, às vezes, no começo do treino, com a rédea solta? Se você conseguir montado, fazer ele cheirar o chão, rédea descontraída no começo do treino... No passo, sim. No passo, também é no passo ótimo, tá bom. é ótimo, ótimo. Cheirar o chão é sempre bom, desde que a cabeça dele vá lentamente pro chão, porque tem cavalo que ele quer fugir de você e ele te puxa. Esse não é bom. Sim. Esse você não pode deixar ele nem descer a cara, se ele te puxar. Mas se ele te pedir uma educação, vamos dizer assim, e você vai deixando ele cheirar o chão, ótimo, ótimo. Só não deve fazer isso com potro, porque o potro geralmente quando abaixa a cabeça vai fazer coisa errada. Lógico. Para corcoviar. Pode esperar alguma coisa ali. Não é verdade? Então para o potro não é bom cheirar o chão. Mas para o cavalo adulto, seja na guia ou montado, é espetacular, espetacular. Agora, tem problemas que acontecem, por exemplo, cavalo encapotar, que é passar do vertical. Sim. Você tem noção do que é o problema, né? Acho que o telespectador ainda é como se fosse... Eu não tenho noção do problema, eu sei que é ruim, agora você vai explicar pra gente por que é ruim. Eu tenho que comparar sempre com um carro, né? Porque existe o cavalo quando enqueixa, que ele estica a cara para frente e não te obedece, que é como se fosse um carro que tá te ignorando. Travasse a direção, um carro que travou. Você vai bater, travou a direção. E tem o carro que a direção não funciona, ela roda, mas não funciona. É o encapotado, ele esconde a cabeça lá embaixo. Se ele escondeu, acabou, você não tem mais controle do cavalo. É um defeito chatíssimo de tirar. Geralmente vem com rédea alemã antes. As pessoas que não têm hábito a usar a rédea alemã começam a usar demais. E essa reunião exagerada encapota. É um defeito chato. Mas tem a ver com a morfologia do cavalo também, não tem? Tem. Pouca, não é tão, mas tem sim, você tem razão. Tem cavalo que é propenso a encapotar. Sim. Por morfologia, né? Morfologia de pescoço, morfologia de... Sim. Né? É mais difícil. Eu acho que é mais difícil corrigir o cavalo que encapota pra ele voltar do que o cavalo que enqueixa pra pôr na vertical. Exatamente. Aí o Pirrossi tem umas rédeas para encapotado, tem umas rédeas para não sei o quê. Porque na época eu tive... Quantas rédeas você fez? 60 rédeas. Imagina um dia ele olhando o cavalo trabalhando, vou puxar uma cordinha aqui. É mais ou menos assim. E vai por tentativa de erro e acerto. E essa tentativa sempre dos meus cavalos, que eu não posso fazer esse cavalo de cliente, não posso fazer do cavalo de cliente um laboratório, né? Porque não tem nada a ver. Mas... graças a Deus, pouquíssimas rédeas que eu tentei não deram certo. Porque o cavalo vai mostrando pra gente o que ele quer, entendeu? Vai lentamente, você vai achando o caminho. Tanto é que tem cavalo que a gente submeteu ao trabalho e a musculatura do dorso lombar, que é muito difícil de ser criada, ela você consegue muscular. Tem vários cavalos, exemplos de cavalo que musculam o dorso lombo. Que é uma musculatura dificílimo de fazer. Que é aquela parte que fica mais antes da garupa. Então, nós vamos, se a gente conseguir, eu quero filmar para você, a gente vai. Tá? A gente vai. Já ficou o spoiler que vai sair vídeo do Paulo fazendo os trabalhos. Mas aí, quanto tempo você acha que é normal um cavalo trabalhar, tipo, lógico, da maneira correta para construir a musculatura na... dorso lombo. A musculatura vai ser criada também na garupa, vai ser abdominal, vai ser em tudo. Mas, por exemplo, você tem ideia, a literatura cita que você não deve passar de 45 minutos do cavalo reunido. Você não pode passar, porque é um esforço muito grande. Mas assim, você fala 45 minutos no montado. Montado, tipo... Montado. Então, eu cheguei à conclusão, também por experiência diariamente,
Que na Redondela, no máximo 15 minutos. É muito, é muito, é muito. Depois eu monto, eu passo ele um pouquinho e monto depois, né? Entendi. Mas é sempre para poder aquecer, mexer, Entendi. forçar. Eles, de vez em quando, eles trabalham tão bem que eu já falei, não, nem vou montar, pô, não, deixa, assim. vai embora para casa, foi bom demais. Mas 15, no máximo 18 minutos, não pode passar disso. E você pega um cavalo hoje que não tem nenhuma musculatura na coluna, até ele ficar, tipo, um nível satisfatório, você vê que tá ficando bom. Quantos meses? Difícil falar, mas varia, né, de indivíduo. Mas eu vou chutar de 6 a 8, 10 meses. Para ficar top. Pra ficar top. Top. Você fala, você começa a ver resultados com 3 meses. 2, 3 meses, você fala, poxa, esse cara tá mudando, hein? O que tá acontecendo? Mas para ficar top mesmo, eu tenho clientes que era complicado, tinha que infiltrar, tinha que fazer um monte de coisa antes para a prova. Hoje não faz mais nada, estão musculados, não faz mais nada. É muito bacana, muito bacana. E aí, você acha que dá para construir essa musculatura da coluna do cavalo só montando? Ou você acha que a guia é uma peça fundamental? Não, tem que ter as duas coisas, Mas a guia é fundamental, E daí, se você tivesse que escolher, se você puder fazer uma das duas coisas, montar ou da guia, qual a gente escolhe? Eu sou apaixonado no Pirroça, mas montar é melhor. Mas montar bem é uma coisa. Você montar mal, você não está ajudando em nada. Mas aí a gente já entra em outra fase. Outra coisa. Porque isso é muito relativo também. A gente tem um monte de gente aí montando que tá, bom, o pessoal da escolinha ainda nem sabe o que é, talvez, esse nível mais denso de informação do que a gente tá falando de vertical e não sei o quê. Até porque demorou muito pra eu entender também o que era a vertical. Porque todo mundo falava, o cavalo tá pra frente da vertical. Eu ficava olhando o cavalo e falei, que vertical? O que você tá eu falando? Sei. E na época que eu cheguei no Brasil, como a gente trazia os cavalos pra reunião, todo mundo olhava, ele não enxerga o chão, ele não respira. Eu falava, como meu assim Deus. Ele não respira? Os caras do cavalo da época. Falei, ele não respira, reunido, ele não respira. Gente, esse povo não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada. Era tudo. Eu tenho esse menino que montou comigo no Ficha, o Paulinho. Outro dia eu visitei ele até falou comigo. Falou, você lembra que a gente olhava a revista para fazer o piafé, a altura do pé, a altura do. Não tinha nada, não tinha vídeo, não tinha nada. Que coisa. Que coisa. E o cavalo, você falou de estar reunido. O quanto, tipo, se o cavalo tá na vertical, ele já está reunido? Não. Ou é possível reunir mais? Não. Tem aí uma pergunta muito bacana, porque existe um grande erro hoje no Brasil, porque o brasileiro é assim, primeiro, isso aqui tá tudo errado, não tem que reunir. Depois que acreditaram que tem que reunir, vamos reunir, então vamos reunir. E quer reunir obrigando o cavalo. Você não reúne um cavalo obrigando. De um modo geral, tem visto muito cavalo amarrotado. Tem muita gente, tipo, querendo colocar várias embocaduras diferentes e, enfim, né? Você vê que tem um sofrimento ali, obrigar o cavalo a fechar a cabeça, não é assim. Porque aí você, em vez de você pôr o pé, muitas vezes você tira o pé. Ele fecha a cabeça e continua na tração dianteira e com os pés lá atrás. Essa é a falsa reunião, é a pior que tem. Que o objetivo da reunião é pôr o pé. Primeiro a gente tem que pôr o pé do cavalo para funcionar, para depois fechar. Falei hoje, inclusive, porque nesse exato momento nós estamos iniciando um centro de treinamento aqui em parceria com o Dr. Valnei Pacola e a Priscila. Grande Pacola. Então. Sou fã, aí eu sou fã. Eu falei hoje com a Priscila, que é a esposa dele, sobre equitação, que ela também monta muito bem. Então estávamos falando sobre a falsa reunião, o pessoal quer obrigar o cavalo a fechar demais, e muito rápido, não é assim. Na Europa se fecha aos 5 anos, se doma aos 3, passa 2 anos para fechar. Aqui a gente fecha em 5 dias, 5 horas ou 5 minutos. Gente, muito, não é verdade? É muito extremo, E o cavaleiro brasileiro tem uma coisa, eu volto nesse ponto, ele tem um dom natural incrível. E ele, hoje, ele está atrás de conhecimento. Nunca vi tanta vontade de informação que tem hoje. Porque o mundo ficou pequenininho, né? Internet e tal. Sim. Então nós temos os grandes cavaleiros nossos que estão na Europa. Mas é a mesma coisa, tipo, você abre o seu Instagram, você vai lá, escolhe o cavaleiro que você quiser. Você pode mandar uma mensagem pra ele e perguntar o que o cara faz. Exatamente. Hoje é muito mais fácil. Imagina, tipo, a Nicole de 13 anos que começou a montar, não sabia nem como é que ia chegar. Tipo, gente, isso foi 15 anos atrás. Eu falava, eu conheci alguém que foi pra Olimpíada, isso daí não pode estar mais distante, né?
Hoje ele conhece. Agora, Entrevista. tá, turma aí, em breve, todo mundo aqui no Poder conhece, se Se Deus Deus quiser. quiser. Mas é muito louco isso. É, Você pode trocar, você pode mandar um vídeo seu e o cara vai falar pra você. Você tá falando de Cavaleiro Olímpico, né? Outro dia o Marlon Zanotelli. Eu preciso gravar com ele. Ele é gente boníssima também, ele. tem vários. Então, ele estava contando que ele, por exemplo, não sei quem falou para ele, sabe o que ele põe para o cavalo que encapota? Porque o cavalo que capota amassa, né? Sim. Ele põe, olha só que interessante, ele põe uma liga de descanso ou até um papel higiênico dentro da cisgola, dentro do afogador, para ficar, eu já vi. para não fechar. Já viu? Eu vi macarrão de piscina. Então, é o mesmo princípio. Ele põe a liga de descanso, enrola, ou um papel higiênico e põe ali dentro, para o cavalo não fechar, para não encapotar. Quer dizer, informação que veio de um cavaleiro olímpico, né? Sim. A gente tem informações que vem de tudo quanto é lado, tem que estar pronto para ouvir e abraçar, né? Sim. E tipo, a gente não pode ter preconceito também, né? Não. Mas tem uma coisa que o cavaleiro, e eu não sou diferente, acho que você também não é. Nós que amamos os cavalos, a gente tem uma mania de quando a gente teve um cavalo que deu muito prazer, que a gente deu sucesso, a gente tenta sempre fazer igual com aquele cavalo, com todos, e não é assim, né? Cada cavalo é um. Você quer fazer, não, aquele deu certo, esse vai dar certo. Não vai dar certo. Mas enfim. Bom. E dentro de como você trabalha, como é que você divide os treinos? Eu acho que você pode falar sobre uma coisa que eu queria arrumar alguém para falar sobre isso, que era a periodização dos treinos. Porque eu acho que tem tudo a ver com o que você tá fazendo. Você diz montar uma planilha de trabalho, é isso? Sim. Tá. Porque assim, eu vou te falar a real aqui. O pessoal que escuta já tá meio sabendo que eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho montado pelo meu... Feeling? Não pelo meu feeling, mas assim, pelo meu descanso mental. Então, assim, tá. Eu não tô atrás de grandes resultados. Eu não tô. E assim, falar que eu tô montando pra caramba, que a égua tá trabalhando pra caramba, não tá. Entendi. Não tá mesmo. Então, por isso que... É assim, como eu, nesse aspecto, no particular do trabalho de plano para salto, eu trabalho em parceria com o cara que salta. Então eu sou mecânico, de um modo geral, e o cavalo que salta é o piloto. Então você tem que ouvir o piloto. Falar, olha, a curva tal assim, não sei o que tá assim, e a parte aeróbica não tá boa, o cavalo tá cansando, o cavalo tá isso. O nosso trabalho é montado em cima do que o cavaleiro de salto fala. E sempre orientado por ele. Porque ele tem que estar com confiança total naquele trabalho. Que é uma parceria. Os grandes hoje têm parceria, você sabe, né? O Yuri tem, sim, o Marlon tem. Todos têm. Com cavaleiros de plano, muito. Mas eles têm que estar à frente. Porque para estar com confiança na hora de saltar. Porque você imagina, vamos lá. O cara falou, eu acho que esse cavalo, trabalhar com essa embocadura é melhor. Eu falei, não, vamos trabalhar com essa. O cavaleiro de salto já vai ficar inseguro, vai dar errado. Você não pode tirar isso do cavaleiro de salto. Né? No máximo você pode tentar convencê-lo e vamos tentar, depois se não der a gente muda, mas ele tem que estar totalmente seguro e a fim de fazer o negócio. Porque aí a parceria pode dar certo, senão não dá certo. Acho até, Nicole, que, por exemplo, você não pode, vamos mudar de esporte, vamos falar de 3 tambores. Você não pode falar que os caras de 3 tambores no Brasil não são competentes. Acabaram de bater o recorde mundial de novo. Não dá. Acabaram de bater o recorde mundial de novo. Não, uma amadora, né? Pois, não sabia? Tem, a Thaisa Ribeiro bateu o recorde da categoria dela, eu não entendo de 3 tambores, mas fez 16, 3, alguma coisa. Nossa. Gente, é um atleta amador. Então. Tipo, surreal. Pois bem, mas aí, eu por exemplo, eu gosto muito de ir a ambientes que eu não conheço para conhecer, né? E falar com os caras, falar com as pessoas que entendem. E tem alguns cavalos que eu trabalho que também estão em centro de treinamento de 3 tambores. O que acontece? Eu também acho que o próprio piloto do 3 tambor, ele faz o cavalo dele. Vai chegar o profissionalismo um dia de lá também, vai ter um cara preparando os cavalos para os caras correrem. Porque ele é, de novo... É diferente, né? Não, pois bem, ele é um talento enorme para correr. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um que bateu o recorde mundial, que ele correu pela 2ª vez na égua. Como assim? Não dá nem tempo de formar o conjunto ainda. Então, para você ver a importância do trabalho. Quer dizer, alguém fez essa égua, ele foi correr com o talento dele, a 2ª corrida ele bateu o recorde mundial. Já bateram de novo, né? Já não é mais dele o égua. Mas já caiu. Pô, imagina só para um cavaleiro poder falar que bateu um recorde mundial.
Não, são todos grandes cavaleiros, surreal. grandes cavaleiros. Eu estou querendo dizer o seguinte, dentro do hipismo hoje já é comum dizer que tem parcerias. O cara que salta com o cara que ajuda no trabalho de plano. E no tambor vai chegar um dia também, como vai chegar em outras, no CCE também tem parceria. O CCE eu acho que é o mais fácil da gente identificar, né? Porque acho que o cavaleiro de CCE ele não vai estar lá só com uma pessoa, né? Não, ele tem que ter adestramento, Não ele tem dá. que ter muita coisa, né? Tem que ter muita coisa. O CCE realmente... Não, o CCE pra mim é a coisa mais fascinante, porque você pode ver o quanto um cavalo pode ser versátil. É o concurso completo de equitação, né? É muito Isso bacana. é muito legal. Inclusive, tem um monte de gente do CCE pra eu chamar pra falar aqui, e eu ainda não chamei essas pessoas. Ó, eu tô enrolando muita gente por aí, gente. Tem que chamar, tem Tem que que chamar. chamar. O Brasil, engraçado, que o Brasil, por exemplo, eu não sei como está agora, posso até não estar atualizado, mas ele ia bem pra caramba no corta-mato, né, e no salto, chegava no adestramento, lembra? Não sei se ainda está assim. Não, mas eu acho que isso tem a ver também com com a recente trajetória de crescimento do adestramento no Brasil, porque até pouco tempo atrás, a gente não precisa ir nem muito longe, tipo, antes do João Vitor Oliva conquistar todas as coisas que ele conquistou, quem que tava investindo em adestramento no Brasil? Tipo, era pouco. Poucos. Era Tá pouco. popularizando, Tá popularizando. que é maravilhoso. Exato. Tipo, eu lembro, tipo, eu comecei a seguir adestramento por causa da Luísa Almeida. Nossa, a Luísa é um pouco mais velha que eu só. Eu lembro quando saiu a notícia dela, tipo, super jovem, indo pra Olimpíada, assim, foi muito legal. Pode passar, Isabela, tá tudo bem. Foi muito legal. E eu falava, nossa, se uma menina dessa conseguiu, talvez um dia eu consiga também. Mas, tipo, lógico, as coisas da vida vêm. Hoje não é uma prioridade pra mim. Mas, pô, é legal a gente poder se enxergar dentro de outros esportes, porque a gente escuta muito que adestramento é a Alemanha, é a França, é a Dinamarca, são esses países. E, tipo, agora o Brasil tá conquistando cada vez mais o espaço. Tá. João Vitor fazendo vários outros, não vou citar nomes que eu posso esquecer dos outros, mas grandes cavaleiros brasileiros estão. A equipe brasileira está cada dia melhor, Sim. mais concentrada. O Reinerson, por exemplo, sensacional, espetacular, não tem nem o que falar. É isso aí. Na época da pandemia, eu gosto tanto de dressagem, que na época da pandemia, nós fundamos, foi um período curto, mas eu esqueci, eu falei o nome agora. Vou te explicar, era um treinamento de adestramento online, com os grandes juízes brasileiros. Nossa. O que a gente fazia? A gente contactava as pessoas interessadas, né? As reprises eram feitas nos aras por causa da plena pandemia, né? Então a gente não conseguia ir para a prova. Sim. E tal. Então a gente contactou grandes juízes, a gente filmava os cavalos, o próprio cavaleiro filmava a reprise dele, mandava para o juiz, e o juiz não é que ele julgava e dava nota, mas ele ia falar, essa curva aqui não foi legal, isso aqui você podia fazer melhor. Pô, foi um sucesso muito grande. Várias pessoas fizeram. E a gente tinha um macete legal, sabe qual é? Para o cara não ficar exagerando no treino, fazendo reprise, essa ficou ruim, vou fazer de novo. Não, ele avisava o horário que ele ia gravar, a gente mandava um sinal que ele tinha que fazer na gravação, ou pôr o dedo no nariz antes de filmar, entendeu? E aí filmava a reprise e mandava para o juiz. Ele tinha meia hora para fazer isso. Ele não podia fazer mais. Depois disso, o vídeo dele não valia. Sim. Para ele não ficar repetindo, né? Nossa, isso é muito interessante, né? Eu acho que você falando isso me lembrou um pouco de como é feito o julgamento das provas do Hunter e do Equitation lá nos Estados Unidos também, né? Me fala um pouco. É como se fosse um percurso de salto normal, mas, por exemplo, você tem que fazer uma mudança entre obstáculo X e obstáculo Z. Hunter, agora eu lembrei. Hunter. Você tem um pulo que é um salto que é o trote, por exemplo. Isso daí pra ensinar... E são valorizadíssimos esses cavalos. Esses cavalos são valorizadíssimos, são super bem vendidos nos Estados Unidos. Não é isso? Sim. Porque qualquer amador monta. Isso o brasileiro já percebeu. Não adianta você ter o cavalo mais saltador do mundo que só o profissional monta. O valor comercial desse cavalo não é bom. Se você tem um cavalo saltador que qualquer um monta, o valor comercial dele é maravilhoso. Eu acho que você começa com um cavalo manso, que qualquer um monta. E daí você vai montando, você vai construindo a base desse cavalo. Porque muita gente, às vezes, eu vejo hoje cavalo ser discriminado porque não tem papel. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Porém, a gente sabe que a genética tem uma certa garantia, tipo, não uma garantia matemática, mas
pô, se você tem uma mãe boa com um pai bom que tiveram bons resultados, tipo, a probabilidade de dar errado é pequena. menor. Pequena. Mas, pô, você vai tirar de um cavalo que talvez tenha dentro dele um negócio de, nossa, o cavalo gosta de fazer aquilo. Só porque o cavalo não tem um papel. É preconceito, né? Ou racismo, talvez. Racismo também não cabe. Deixa eu te falar, lembrei do nome. A gente montou, na época, o Dressage Online. Dressage Online. Você entrava no... Tem até hoje o WhatsApp, tem um monte de gente, a gente bate papo, fala de equitação. Isso é legal. Mas agora nós não tem mais, que já poder voltar a competir, Sim, né? já pode Mas em voltar. plena pandemia, a gente tinha... acho que uma vez por mês tinha uma... E os cavaleiros evoluíram muito, muito. Cavaleiros que tiravam vários E comentários. aí, qual que era o seu papel dentro disso aí? Você julgava? Não. Os juízes importantes. Você participava? Não, eu dava aula para aluno. Entendi. Meus alunos participavam. Entendi. Né? A gente fazia. Fizemos isso, principalmente na época lá na Ecos, e com a Ecos do Marco Antônio. Fizemos lá. Em São Miguel. São Miguel. Legal. Foi umas iniciativas, quer dizer, teve outras coisas que aconteceram, quer dizer, eu esqueci, por exemplo, o horseball. Você conhece esse esporte? Lógico. Se eu monto aqui na IFA e não sei o que é horseball, acho que me põe pra fora aqui, né? Não tem Horseball é uma delícia. Eu conheci horseball. Eu tenho muito medo. Você não jogou? Nunca. Eu Poxa, tenho muito muito bom, medo. muito bom. É muito. Gente, é muita coisa. É muito bom. Então, eu vi o horseball em Portugal. Tinha umas 4 mil pessoas assistindo. 4 mil. Em Golegan. Um troço de louco. E eu olhei a bola, olhei o jogo. Falei, isso é a cara do Brasil, né? Pior que é a cara do Brasil. Mas no fim, infelizmente, teve um auge, uma época. Aqui, o Centro Tatuí era o maior. Centro Tatuí. Nossa, eu vinha ver os jogos. Era muito legal de assistir. Não é bom? A gente precisa voltar com isso, gente. Isso era bom. Nós temos que pedir pro Gustavo. Gustavo que vai voltar. Mas tá falando que tá procurando cavalo, vai fazer 2 anos já. Que ele tá procurando cavalo pra fazer de horseball. Alguém vai ter que ajudar ele aí. Alguém vai ter que ajudar, talvez olhando pra essa pessoa. Não, eu adoro o horseball, adoro. Acho que dá uma independência do cavaleiro muito grande. Aliás, foi um cara chamado John Paul de Pons, na Argentina, que viu o pato, um francês, e pensou na possibilidade de fazer uma ginástica para o cavaleiro. Ele nunca pensou em fazer horseball, uma ginástica que desse a independência dele montado, né? Porque o cara, ele tem que pensar na bola, ele esquece o cavalo, e o cavalo tem que pensar no jogo, porque ele esquece o cavaleiro. Aquilo vai virando assim, uma sintonia fina. E levou para a França. De lá virou Sim. Explodiu, ele montou, aí virou horseball. A França é a melhor do mundo, né? Não, a empresa que eu trabalho é francesa, então, numa multinacional, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? E aí, tem uma moça que trabalha na unidade de Portugal, da mesma empresa que eu. Uma vez eu postei uma foto no Instagram, ela falou, eu conheço o seu treinador. A gente jogou horseball junto, sei lá onde. Eu falei, gente, que mundo minúsculo. Muito pequeno. O horseball também, quando eu dou aula, eu pratico, eu pego, tem bola. Não com o objetivo do horseball, né? Com o objetivo de botar desenvoltura nos alunos, né? Sim. Porque eu tenho aluno de pequeno até adulto, né? A gente tem muita gente que gosta de horseball e pratica, mas não com jogo, né? Que é uma pena, mas quem sabe um dia volta, né? Não, ó, aqui tem o gol, tem as coisas, gente, estamos esperando voltar. Mas eu acho que, cara, é muito legal. Tinha que voltar, na minha opinião, em várias unidades. Mas é que precisa começar de algum lugar, a gente precisa fazer um jogo aqui, chamar as pessoas pra virem ver, pra virem experimentar. Porque primeiro você vai falar pra uma pessoa que monta um BH e faz softball, vamos jogar horseball, ela vai falar, vou jogar horseball com o quê? Que cavalo que eu vou montar? Não, e depois o cavalo que salta não dá, porque ele desafina. Mas eu já vi. Eu também já vi. Você vai falar do cavalo de quem? Não. Eu já vi. Você vai falar do cavalo de quem? Agora é eu que tô interessada. Do Felipe Juarez. Ah. Você lembra de uma égua que ele jogava horseball, depois pulou a grande? Não, eu só lembro de um cavalo tordilho. Eu lembro do Felipe Juarez, tinha uma égua que depois pulou grande, todo mundo, então tem que jogar horseball, vou botar essa égua pra jogar horseball. Gente, mas já pensou, você joga horseball com um cavalo, o cavalo não vai ligar pra nada nunca mais na vida dele. A confusão é grande lá dentro. A minha égua não dá, não sei condições. Ela fica nervosa? Puta merda. Ou talvez ela precise fazer justamente pra tirar isso dela, não sei. Esse estresse. Eu tô falando isso, mas ela é boazinha. Agora fala de você tá montando ou não tá montando? Conta pra mim. Não, eu vou montar hoje. Que bom.
Não, tenho trabalhado muito, o podcast tem tirado um pouco o meu tempo de eu fazer as coisas pra mim, então no momento eu tô dando conhecimento de cavalo para as pessoas. Tipo, esse tem sido meu objetivo, meu foco. Eu acho que também as pessoas que estão ouvindo não querem saber de mim, querem saber de você. Dos cavalos, né? Dos cavalos, das pessoas que eu trago. Porque eu sou uma menina que gosta de cavalo amadora, comum. Tem um monte de gente igual eu. O cavalo tem uma particularidade muito bacana, todo mundo que monta sabe. Você mesmo falou para mim, eu monto para relaxar, para me encontrar. Sim. É como se tivesse férias. Você monta cavalo, você tirou férias. Sua cabeça desliga de tudo, conecta no cavalo. É uma coisa muito gostosa. Quem monta sabe, precisa montar. Sim. É como se fosse um tratamento, né? Tipo, homeopático, bom, sem nada de químico. Sim, às vezes eu chego pra montar aqui, eu tô meio nervosa por coisas do trabalho, assim. E é engraçado como o que eu sinto que minha égua tá falando pra mim de, tipo, para de focar nessas coisas e foca em mim. Aí às vezes ela começa a dar umas, tipo assim, o sinal clássico é, eu venho montar, estou nervosa, estou fazendo meu aquecimento normal. Do nada ela dá uma limpada. Do nada. Fica esperta. Concentra fala, aqui. Aqui, ó, está aqui agora. E isso daí é de lei, já tô acostumada. Mas é bom que ela faz isso. Porque daí eu saio de onde eu tô e lembro que eu tô ali, no meu momento com ela, que eu tenho que estar focada ali. É verdade. Por isso que tanta gente adora cavalgar, saltar, passear, fazer tudo. Mas, Nicole, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado, gostei demais. Eu adorei muito. Eu espero ter contribuído. Com certeza. E se a gente puder, eu não sei... Vamos, a gente vai fazer. Não, a ideia é assim, podemos filmar agora, com um cavalo que já está trabalhando no Pirrossi, como podemos depois conversar com o Gustavo. Tem a cobaia oficial do podcast, já tem uma égua para isso. Então, pois bem, pegar desde o começo, fazer uma série, isso pode ser interessante até para o público ver, Sim. Uma série passo a passo, porque não é um remédio milagroso, não é. Sim. Como nada no cavalo é milagroso, nada. É trabalho. Sim. Tem que trabalhar pelo menos 2 vezes por semana, e se possível alguém trabalha mais uma, para poder dar resultado, né? Não, vamos fazer. Porque agora, falei que tem a égua oficial do podcast, tem a minha égua. Realmente, a vida dela mudou depois que eu comecei a fazer isso. Porque eu comecei a aprender tanto que eu falei, não, eu preciso... Porque a ideia inicial era, o que eu vou fazer para eu ser uma mãe melhor? Uma proprietária melhor? O que é que a Nicole tem que fazer? Porque, a gente tem um monte de informação solta aí. Mas quem que eu vou pegar para falar das coisas? Porque ninguém é bom em tudo. Não. Então a gente tem que pegar Tem uma frase, foi bom você falar, a gente estava caminhando para a gente encerrar, mas eu lembrei de uma frase que é muito interessante, porque nós do cavalo, eu incluo você, todo mundo que ama cavalo, a gente começa a aprender de cavalo e num certo momento a gente começa a achar que sabe muito. Né? Nossa, eu ainda não cheguei. Não, pois eu cheguei e toda hora eu tenho que voltar para trás. Aí um amigo meu falou para mim, você sabe quem sabe tudo de cavalo? Eu falei, pensei... Talvez o Nelson Pessoa. Não, aí ele respondeu, as éguas sabem tudo dos cavalos. A gente não sabe, o cavalo toda hora é uma novidade, é um cavalo diferente. Sim. Um cavalo com outro problema, ele passou por um trauma, né? Isso é por isso é apaixonante, né? Não, é assim, surreal. E o que eu tô fazendo com ela é assim, juro, cada coisa que eu aprendo um pouquinho com as pessoas, eu vou lá e eu tento implementar alguma coisa. Igual um dos primeiros episódios do podcast, a gente falou um pouco sobre o barefoot, né? Que é tirar a ferradura do cavalo. Agora eu comecei a fazer a transição dela pro barefoot, ou seja, tirou a ferradura aí, vai fazer 2, 3 semanas. Aí essa semana passada vieram coletar os exames do pessoal da Prevent Horse, não sei se você já ouviu falar. Não. Que tem, juro, total sinergia. Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui, de tipo... construir o cavalo, trabalhar o cavalo, bem-estar do cavalo, tudo faz sentido. O pessoal da Prevent Horse é o seguinte, eles fazem uma consultoria endócrino-nutricional. Vieram aqui, coletaram vários exames da égua, viram ela comer, viram quais são os sinais de, tipo, se tem alguma resistência à insulina. Tipo assim, um negócio surreal de estudos. Que assim. legal. Aí a gente tá fazendo. Então, porque... O casco tem tudo a ver com a alimentação, com a nutrição do cavalo. Com certeza. Então, assim, e a musculatura também. Com certeza. Porque elas passaram a mão na égua, examinaram, falaram, ela tem deficiência de músculo aqui, aqui, aqui. Eu falei, ela perdeu muito peso muito rápido, de repente também. Que uma época eu tentei deixar ela no piquete, sentiu muito, não teve como. Aí eu falei, putz, vamos fazer um trabalho de reabilitar. E aí a ideia que eu tive vamos acompanhar isso. Eu quero mostrar para as pessoas, tipo... que isso dá a oportunidade dos profissionais mostrarem o trabalho deles, de verem o que funciona e o que não funciona. E assim, eu não vou mentir,
Você pode ver lá no YouTube depois. O casco da égua, depois quando a gente tirou a ferradura, tava horrível. E eu não tenho porquê. Ai, nossa, ficar romantizando. Gente, eu não quero romantizar nada. Eu quero aprender, eu quero que as pessoas vejam o que é um casco bom, o que é um casco ruim, o que vai mudar. Ontem mesmo eu mandei mensagem pra Amélia e falei, Amélia, achei que o trote dela não tá legal ainda. Tipo, ela falou, a gente vai ter que se adaptar. Então, assim, minha égua tá à disposição pra ser nossa cobaia. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Fechou. Mas tá bom. Muito obrigada, então, Paulo, por conversar Obrigado, com a gente. Foi muito bom. Que bom.